o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e esse resultado nos colocou na lanterna do campeonato. O Diniz não caiu após essa partida e seguiu com um discurso de quem parece estranhamente seguro da sua posição. Enquanto isso, a diretoria segue sem dar as caras. Então vem comigo que a gente tem muita coisa para comentar depois dessa partida. O meu nome é Júlia Cunha e esse é o Giro do Almoço do Jornada Catel 1902. Eu já vou chegar pedindo para você fortalecer no like se você curte os conteúdos aqui do Jornada, porque depois de um resultado como esse fica até difícil de encontrar uma deixa no meio do vídeo para fazer esse pedido. O Fluminense agora está na lanterna do campeonato, posição que não ocupava desde 2009. E ontem nós vimos uma equipe bem modificada em campo por conta da quantidade de desfalques que nós tínhamos para essa partida e que até conseguiu surpreender no início do primeiro tempo com finalizações e, na minha opinião, sendo mais competitiva do que a nossa equipe titular vinha sendo nesses últimos jogos. Só que essa competitividade não foi suficiente, afinal o Fluminense é garfado ainda no primeiro tempo com um pênalti dado para a equipe do Cruzeiro, que o Fábio acerta o lado da batida, mas não consegue defender. E dali até o final do segundo tempo, a gente vê que a equipe tem uma queda, até tem um jogo de aproximação no segundo tempo, que eu acho que engana um pouco o olho do torcedor, porque quando a gente vai ver, por exemplo, com os dados, a gente vê que aqui o Fluminense na partida inteira finalizou 9 vezes. Só que no segundo tempo, apesar de ter tido ali uma posse de bola, algumas chegadas pela lateral esquerda do campo, a gente não produziu com objetividade. Então acabou que o número de finalizações do segundo tempo foi bem inferior. De todo o jogo, no segundo tempo nós só finalizamos 3 vezes. O que mostra que apesar de ser uma equipe bem modificada, no momento em que tem um número de posse de bola maior do que o seu adversário, segue sem objetividade, o que vem sendo um pouco a tônica dos problemas de ataque do Fluminense. E a gente poderia seguir aqui falando sobre a arbitragem, porque aconteceram situações realmente relevantes ao longo dessa partida, não apenas a garfada, mas também o cartão vermelho que não é dado ao pisão que o Renato Augusto recebe, e até outros erros que aconteceram ao longo da partida e que de fato influenciam no resultado e impactam principalmente nesse momento em que a equipe sofre de uma falta de confiança e está muito pressionada. Só que na situação em que a gente está, isso não vai amenizar o resultado ou a posição na tabela. E a verdade é que a gente depende da melhora do Fluminense para a sequência da temporada. Então eu vou falar sobre um outro ponto que foi a coletiva de imprensa que me preocupou bastante para essa sequência. Porque a gente vinha vendo nessas últimas coletivas de imprensa o Diniz até, de certa forma, com um discurso um pouco mais ameno, reconhecendo que a equipe tem problemas, reconhecendo que tem problemas em todos os setores e que precisa trabalhar, e falta de confiança, e precisa trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, né? Eu acho que para quem então está mais acostumado a consumir esse conteúdo após toda a coletiva de imprensa, acho que talvez trabalhar mais é a expressão que o Diniz mais repete. E ainda que eu considere que ele estivesse com um discurso mais ameno, é válido lembrar que mesmo quando essa questão do trabalho era questionado no sentido de tipo, será que só isso é suficiente? Não é preciso fazer alguma mudança de tática ou coisa do tipo? Ele continuava sendo resistente a isso, até então até um pouco normal, vindo da parte do Diniz. E ontem até foi uma coletiva pequena, mas o Diniz já me surpreendeu na primeira resposta pelo tom que ele volta a adotar, e que para mim é um tom de quem tá muito seguro do seu cargo, dentro de um contexto, assim, inexplicável. Eu vou compartilhar na tela com vocês, mas a pergunta até foi feita pelo Gabriel Amaral, e a pergunta dele foi no sentido de que se o Diniz sempre responde que o que a gente precisa para passar esse momento é treinar, treinar e treinar cada vez mais, mas ao mesmo tempo a gente também já escutou dele e também de jogadores do elenco que esse time treina muito, né? O time que mais treina no Brasil. Será que então o Fluminense não bateu um teto? E aí essa foi a resposta dele. Então, primeiramente, boa noite. O time, treinar e trabalhar muito, essa é uma análise simplista e fácil de quem quer resolver as coisas da simplicidade. Estou acostumado com isso ao longo da minha carreira inteira, da minha vida inteira. O jogo de hoje não tem nada a ver com os 3 últimos jogos que a gente jogou. O equipe jogou bem aqui diante do Cruzeiro. A gente jogou bem dentro das nossas características, o time todo mexido.
com muitos jogadores fora. Em relação ao ano passado, já falei mais de uma vez, sem o Nino, sem o André e sem o Arias, fora os desfalques que a gente teve recentemente. E a equipe conseguiu produzir, podia ter ganho o jogo, como podia ter perdido o jogo, que de fato perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, totalmente inexistente. Teve um lance que normalmente eles chamam para expulsão. Então hoje o árbitro teve uma interferência direta na partida. Então isso é fruto do trabalho. E trabalhar não é só tecnicamente, fisicamente, é trabalho em todas as frentes, trabalho emocional. A equipe, eu acho que você fala da temporada, quando a gente estava com o vento totalmente a favor, que a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores, e o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Cara, e ele segue com esse tom na sequência da coletiva de imprensa. E pra mim é um tom que tem um quê de arrogância de quem tá muito seguro do seu cargo, o que é inacreditável para um técnico que está na lanterna do Campeonato Brasileiro após uma derrota. Eu concordo que esse time mostrou um pouco mais do que a equipe titular nos últimos jogos, mas daí a dar segurança para ele chegar grandão assim na coletiva de imprensa, não tem cabimento, né? Enquanto isso, Mário, Fred e Angione seguem sem aparecer. E eu coloco o peso ainda mais em cima do Mário. O Mário é presidente, o Mário é um cara que adora aparecer quando as coisas estão lindas. E assim, né, o clima da torcida do Fluminense, ele tá evidente. Então, como assim a gente não tem uma resposta do presidente num momento como esse? Assim, como assim ele não dá as caras para dizer absolutamente nada para a torcida? Isso é inacreditável. E vale mencionar aqui, saiu agora enquanto eu estava gravando esse vídeo, uma errata do GE, dizendo que o Diniz não está suspenso para a próxima partida. Ele recebe sim o cartão amarelo nesse jogo, mas como ele havia recebido o cartão vermelho contra o São Paulo, esse seria o primeiro amarelo depois dessa sequência. Então, ele vai estar na beira de campo no Fla-Flu, se não cair antes, o que não tem essa expectativa que vai acontecer antes do Fla-Flu. Mas fica essa informação, né? Porque ele estava constando como pendurado, mas na verdade não estava, então vai comandar o time no próximo jogo. Bem, para a sequência da temporada, acho que a gente pode mencionar 3 atuações que foram boas e surpreendentes, né? Que foram as atuações do Gabriel Pires, Calegari e Antônio Carlos. Começando pelo Gabriel Pires, eu não acreditava muito que ele teria oportunidade nessa partida. Que bom que entrou e entrou bem. Acho que agora fica a torcida para que ele não tenha nenhum problema, não apresente nenhuma lesão ou qualquer dor parecida. Pelo que a gente viu nesse jogo, dá para dizer que ele atuou com segurança e também conseguiu ali algumas jogadas importantes pensando em construção. Então mostra que pode ser uma peça muito importante para essa sequência do Fluminense e essa virada de chave que nós estamos esperando. A entrada do Calegari, então, até pelo tempo que ele tinha parado, claro, ela vem em decorrência de uma situação ruim, que é a saída do Marquinhos, a gente já vai falar sobre isso, mas ele também foi seguro, cometeu alguns erros ali no final, mas mostrou que precisa ter mais oportunidades dentro de campo. E o Antônio Carlos, não vou dizer aqui que foi uma partida gigantesca, onde a defesa brilhou e a gente voltou a ter uma defesa extremamente segura, mas dá para dizer que até a dupla de zaga dele com o Thiago Santos conseguiu ser mais segura do que a dupla Marlon e Manuel. Então, acho que são pontos positivos para serem destacados dessa partida. E sobre o Marquinhos, o Cauã Tinoco, que estava no Mineirão, chegou a tuitar que ele tinha sentido, né, sai com a mão na posterior da coxa direita. E, assim, preocupa bastante para a sequência. Fiquei atenta hoje nas notícias, mas não saiu nenhuma informação com relação a ele. A gente vai ficar de olho nisso para poder trazer aqui nos próximos giros. Mas, de fato, é uma preocupação quando a gente olha essa quantidade de desfalques que o Fluminense tem, né?
essas questões físicas que têm pesado bastante também pode acabar pesando pro lado dele. Imaginar esse Fla-Flu sem o Marquinhos é complicado, e principalmente quando a gente vê a atuação do Douglas Costa nessa partida. Bem, acho que esse foi o jogo. Bem, se você curtiu, eu vou pedir para você se inscrever aqui no Jornada. Mais tarde tem giro às 7 horas da noite. Eu vou estar presente junto com o Gabriel Amaral, o Vitor Lessa e o Renan Reis. Espero ver vocês por lá. E amanhã, vocês já sabem, nosso giro aqui de novo, a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!